É bom estar de volta, depois de uma pequena ausência, estar com os irmãos e poder partilhar convosco a palavra de Deus. Dou graças a Deus pelas palavras trazidas nas últimas semanas também pelo pastor Andrés e pelos ensinamentos que ele trouxe e desafios que trouxe à Igreja naquele fantástico livro que muitos se assustam, não é? O livro de Números, no Velho Testamento, e que ele nos tem dirigido em boas meditações, boas mensagens naquele livro. Eu gostava de falar com os irmãos agora nos próximos domingos acerca de um assunto que nós falamos muito naquele tema, mas às vezes não entendemos muitas coisas que estão na Bíblia e que se relacionam muito, de uma forma muito prática com as nossas vidas, que é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em nós e às vezes nós não entendemos bem o que é e como é que ele age na nossa vida. Mas, sobretudo, há muita coisa para ensinar sobre o Espírito Santo, isso falaremos em outros, na escola dominical e noutros momentos. Mas hoje eu gostava de iniciar uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22, nós temos uma descrição daquilo que é o fruto do Espírito Santo. E diz lá que o fruto, e atenção que não diz os frutos do Espírito, mas sim o fruto, ou seja, o resultado do Espírito em nós, é essa lista de coisas. Começando com o amor, a alegria, paz. Então, não vou ler agora o versículo, já irei ler daqui a pouco, mas podem deixar as vossas Bíblias abertas em Gálatas capítulo 5, porque é aí que nós vamos meditar, mas só para dizer que queremos conhecer um pouco melhor este fruto, cada uma destas características, ou seja, o fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente e esse resultado está aí descrito. E nós vamos ver o que é que isso é, porque às vezes nós dizemos amor, mas amor é o quê? Como? Não é? Alegria. Então vamos procurar a cada domingo meditar sobre uma dessas palavras para percebermos como e o que é e como é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Antes de entrarmos nessa lista, eu gostaria então de convidar os irmãos a lerem comigo Gálatas 5, o versículo 16 até o versículo 26, porque é nesse contexto que nós vamos encontrar o fruto do Espírito. Então, vamos ver o que é dito antes, para percebermos melhor o que é que vem depois. Então diz assim o versículo 16: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Ora, em que contexto é que aparece este versículo 22, que está aqui destacado, que diz qual é o fruto do Espírito? Começa aqui nesta carta, neste parágrafo do capítulo 16, do versículo 16, com esta frase: digo, porém, andai em espírito. Andar em espírito. Hoje eu gostava de falar sobre o andar em espírito. O que é que isto significa? Há uns anos atrás, um jovem desta igreja, e quando digo há uns anos atrás, estou a falar há muitos anos atrás, ou seja, na minha juventude, houve um jovem que um dia disse aos irmãos aqui na igreja: irmãos, se porventura algum dia passarem por mim aí na rua e eu não vos cumprimentar, se eu não vos disser bom dia, boa tarde, não vos disser nada, se não vos ligar nenhuma, não levem a mal, porque eu muitas vezes vou na rua, mas eu vou a andar no Espírito. Ora, o que ele estava a dizer é que, olha, eu vou distraído, não é? Ou vou com a cabeça no ar, ou qualquer outra coisa. Isso não é andar no Espírito. Há pessoas que confundem o que é andar no Espírito. Andar no Espírito não é andar aí em transe, não é andar fora deste mundo, não é? Quase como que levitando aí pelo ar. Isso não é andar no Espírito. Há outras pessoas que confundem o andar no Espírito com outras coisas, às vezes até mesmo com, por exemplo, o batismo ou a plenitude do Espírito Santo. E há muita confusão acerca do Espírito Santo. Porque uma coisa é o batismo no Espírito Santo, outra coisa é a plenitude no Espírito Santo, outra coisa é andar no Espírito. Vamos tentar perceber o quê? Para entendermos o que a Bíblia nos ensina sobre estas coisas, nós temos que pensar sempre numa coisa que para nós é uma verdade, mas que às vezes nós esquecemos essa verdade. É quem é o Espírito. Não o que é o Espírito, mas quem é o Espírito. Ora, o Espírito é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós cremos e adoramos um Deus triuno. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós estamos a dizer que a Bíblia nos diz para andarmos no Espírito, é como estar a dizer para andarmos em Deus, para andarmos em Jesus, com Jesus, em Jesus, por Jesus, sempre na nossa vida. Isso é andar no Espírito, porque o Espírito é igual ao Pai e é igual ao Filho. Eles são um só, são três pessoas, mas um só Deus. Há uma trindade que para nós, humanos, numa cabecinha tão limitada, numa compreensão tão limitada, não conseguimos entender Deus 3 em 1, ou 1 em 3. Mas também se alguém um dia entender a Trindade, passou a ser maior que a Trindade. Jamais alguém entenderá. Mas a Bíblia claramente nos fala que há Pai, Filho e Espírito. Então o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então quando nós falamos de andar no Espírito, é andar em Deus. É andar em Deus. O texto começa por dizer que se nós andarmos no Espírito, nós não vamos cumprir o quê? A concupiscência da carne. Os desejos ardentes da carne. E quando a Bíblia fala aqui em carne, a carne não tem a ver com o nosso corpo. Tem a ver com a nossa natureza. A palavra carne aqui significa o nosso eu. A nossa própria natureza.
não vamos fazer a nossa vontade, não vamos cumprir os nossos desejos, não vamos viver centrados naquilo que é a nossa tendência, aquilo que a nossa natureza nos chama, mas sim vamos fazer aquilo que Deus chama, quer e orienta para as nossas vidas. É por isso que no versículo 18 diz que para andar no Espírito nós precisamos de ser guiados pelo Espírito, orientados pelo Espírito. Agora, onde é que nós encontramos essa orientação? Quem inspirou este livro que nós temos? Quem inspirou esta palavra que aqui lemos e que estudamos e que meditamos e que todos os dias devemos buscar nela vida? A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada. E por ser divinamente inspirada, é nela que nós devemos buscar orientação. É ela que nos deve guiar. O salmista, no Salmo 119, diz, no versículo 105, que a palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. É ela que ilumina, que guia, que orienta. Então, para podermos andar no Espírito, nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Então, irmãos, o que é que nós vemos neste texto de tão importante para as nossas vidas, para pormos em prática nas nossas vidas? Há uma das coisas que não podemos esquecer, que está no versículo 17. E eu queria salientar isto. A luta que existe entre a carne e o Espírito. O cristão vive permanentemente numa luta, uma luta espiritual. Uma luta entre a sua própria vontade e a própria vontade de Deus. É comum a todos os crentes. O próprio apóstolo Paulo dizia que vivia esta luta. Ele dizia que queria fazer uma coisa e não queria fazer e depois fazia o que não queria. Há uma luta permanente na vida do cristão. Porque quando nos convertemos, o Senhor perdoou os nossos pecados, deu-nos uma nova natureza, fez de nós novas criaturas, mas a velha natureza continua cá. E às vezes continua querendo sobressair, querendo aparecer. E existe esta luta, este conflito permanente. Sabemos que se nós deixarmos que a nossa própria natureza, que a nossa própria carne apareça, vingue, vença, o que vai acontecer é que daquela lista muitas coisas estarão presentes em nós e que não agradam a Deus. Ou seja, a nossa natureza é pecaminosa. Portanto, quando nós damos voz, primazia e fazemos a vontade da nossa carne, do nosso eu, o que vai acontecer é que o que surge, o fruto na nossa vida, vai ser pecado. Vai ser o pecado. Como é que podemos evitar isso? Como é que podemos tirar o pecado de nós? Às vezes nós ficamos muito concentrados, quase que fazendo assim uma força muito forte. Eu agora não vou fazer isto, não vou fazer isto. E quanto mais pensamos que não vamos fazer, mais fazemos. Eu agora não vou dizer assim, agora não vou reagir desta maneira. E quanto mais... Está lá. Irmãos, eu queria dar-vos uma ilustração. Imaginem que esta casa, esta sala, está completamente às escuras. Porque é assim a nossa vida sem Cristo, não é? Nossa vida sem o Espírito é uma vida às escuras. Completamente às escuras. Como é que nós tiramos a escuridão de dentro de uma sala? Como é que nós tiramos a escuridão de dentro de uma casa? Nós abrimos a porta e dizemos, sai escuridão, porque eu quero meter aqui luz dentro. Não. Nós metemos luz e a escuridão vai embora. Não é? É assim na nossa vida. Como é que nós deitamos fora o pecado? Olha, vamos pôr coisas boas. Vamos pôr santidade. Vamos pôr realmente uma vida cheia da palavra de Deus, do Espírito de Deus. A escuridão sai. A escuridão sai.
Então, andar no Espírito é o segredo para ter uma vida vitoriosa. Porque quanto mais nós estivermos vivendo na presença, na orientação e na direção do Espírito Santo, mais luz a nossa vida vai refletir. O crente, Paulo chama o crente que se deixa guiar pela sua própria carne, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele chama esse crente de carnal. E lá em 1 Coríntios 3, se os irmãos repararem as características desse crente carnal, nós vamos ver que é uma pessoa imatura, porque diz lá que é um bebé, não cresceu, não foi, não teve crescimento realmente, é um bebé, é uma criança. Essa imaturidade se vai revelar em toda a sua vida, portanto é imaturo, e nós queremos que a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente cresça, sejamos maduros. Ele é imaturo no conhecimento, é imaturo na santidade, na fé, na graça de Deus, no serviço, é imaturo. Não cresceu, não suporta por causa disso, não suporta coisas pesadas, é débil, é frágil. Em 1 Coríntios 3,6 diz isso, é fraco e doente espiritualmente, não consegue suportar doutrina forte, não consegue suportar provações fortes, porque é débil. Essa é uma característica do crente que não anda no Espírito, ou seja, que dá lugar à sua carne e deixa que a sua carne vença. Também lá em 1 Coríntios 3, no versículo 3, diz que ele é conflituoso. Paulo diz lá, há entre vós invejas, contendas, então sois carnais, não sois espirituais. Então é outra característica do crente carnal, conflitos, invejas, descontentamento, sempre. Um crente carnal, aquele que anda segundo a carne e não segundo o Espírito, é assim, é conflituoso. Diz mais, capítulo 3, versículo 3 de 1 Coríntios, não anda segundo Deus, mas segundo os homens, ou seja, é mundano. Ele é um crente, é uma pessoa mundana, pensa, age e fala como o resto do mundo, os descrentes também. Não há diferença. No entanto, aquele que se deixa guiar pelo Espírito é chamado por Paulo lá em 1 Coríntios 3 de espiritual. Alguém com discernimento, alguém que tem uma vida transformada e que depois reflete essa vida naquilo que nós temos aqui no nosso texto. Andar no Espírito, o fruto é alegria, amor, paz, tudo aquilo que iremos nos próximos domingos falar. Então, a minha pergunta é, como é que nós podemos andar no Espírito? Creio que qualquer crente que é verdadeiramente crente, não é apenas crente de nome, não vem apenas à igreja por vir, mas aquele que quer ter a sua vida mudada por Deus, qualquer crente deseja ser um crente espiritual, um crente que anda em obediência àquilo que aqui está, andando no Espírito. Porque o reflexo de quem anda no Espírito é uma vida cheia do Espírito. Efésios 5,18, o que é que o apóstolo Paulo diz? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É importante que o Espírito esteja preenchendo toda a nossa vida. Agora, esse é mais um dos versículos que muitas vezes é mal compreendido, porque muitas pessoas pensam que encher do Espírito é receber mais Espírito. Receber mais Espírito. Vamos raciocinar. Se o Espírito é Deus, Deus ou está em nós ou não está. E Deus não está metade. Não se partiu ao meio, não é? Deus não é um líquido que se vai derramando, pinga a pinga, gota a gota, para nós termos mais. Não é o depósito do carro. Temos que entender que muitas vezes, para nós entendermos o significado de algumas verdades bíblicas, a Bíblia usa uma linguagem figurada. E aqui, quando ele diz para nós nos enchermos do Espírito, não é para nós termos mais Espírito, porque ele já está em nós. É o contrário.
é para o Espírito ter mais de nós, ou seja, mais da nossa vida, mais domínio sobre nós, mais presença nas nossas decisões, ações. Não mais Espírito em nós, mas mais de nós na mão do Espírito. É nós nos entregarmos mais. Quando falamos desta plenitude do Espírito, do ser cheio do Espírito, às vezes também há confusão. Alguns crentes, até às vezes alguns pregadores, confundem a plenitude do Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo. Ora, o batismo no Espírito Santo é aquilo que é quando nós recebemos a Cristo, quando nós recebemos Jesus, lhe entregamos a nossa vida e, a partir desse momento, o Espírito Santo habita em nós. Em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 9, se os irmãos quiserem abrir, nós encontramos esse ensinamento. Romanos 8, 9. Diz lá, no versículo 8, no capítulo 8 e no versículo 9, o seguinte: vós, porém, está a falar aos crentes, não é? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora reparem o que diz a seguir. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se nós somos de Cristo, o Espírito está em nós. Se o Espírito não está, é porque nós não somos ainda dele. Ou seja, ainda não somos crentes. Versículo 10, e se Cristo está em vós, vejam que falar do Espírito de Cristo ou falar de Cristo é a mesma coisa, não é? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Pelo seu Espírito que em vós habita. Se alguém não tem o Espírito, então não é dele. Porquê? Porque quando nos convertemos, quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando dissemos, Senhor Jesus, entra no meu coração, Jesus é o Espírito é Jesus. E ele entrou. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13, 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13, Paulo diz assim à igreja de Corinto, quando uma igreja que até tinha alguns crentes, aliás, já citámos a igreja hoje aqui, não é? De Corinto. Igreja que tinha alguns crentes que não eram nada espirituais. Alguns deles eram carnais. Mas eram crentes. Infelizmente, davam mau testemunho a alguns deles. Mas Paulo apelava para a unidade daquela igreja, para a mudança, para a transformação. Ou seja, no mesmo sentido daquilo que diz aos Gálatas andai no Espírito, no mesmo sentido daquilo que diz aos Efésios enchei-vos do Espírito. Porquê? Porque diz aqui no versículo 13 de 1 Coríntios 12, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nós estamos aqui como Igreja de Jesus, o corpo de Cristo. A Bíblia chama a Igreja de corpo de Cristo. E o que é que faz de nós um corpo? O que é que faz de nós Igreja de Jesus? O que é que faz de nós família de Deus? É a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Todo aquele que, arrependido do seu pecado, creu em Jesus, se converteu a Ele, recebeu o Espírito Santo, e isso foi o batismo do Espírito Santo. Foi batizado no Espírito. Só que todos, mas nem todos, aqueles que foram batizados no Espírito, vivem na plenitude, ou seja, vivem cheios do Espírito. Nem todos andam no Espírito. Nem todos são guiados pelo Espírito, porque muitos vivem uma vida cristã derrotada. Deixam que a sua carne sobressaia, a sua vontade sobressaia, os seus desejos tenham vitória, não deixando que o Espírito de Deus possa atuar na sua vida.
Há 3 coisas que eu gostaria, para terminar, de deixar com os irmãos sobre como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós podemos, a Bíblia nos fala muito sobre o Espírito Santo, não é? E nós podemos entristecer, diz a Bíblia, o Espírito Santo. E o que é que entristece o Espírito Santo? É o pecado. Efésios, no capítulo 4 e no versículo 30, temos esta exortação, em Efésios 4, 30. E não entristeçais, ou não entristeçam, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E depois sabemos que há uma lista de coisas logo a seguir que entristecem. A amargura, a ira, a malícia, várias coisas. Ou seja, o pecado deixa Deus triste na nossa vida. Entristece o Espírito Santo. Faz o diabo saltar de alegria quando nós pecamos. Quando nós fazemos a nossa própria vontade e não a de Deus. Mas o Espírito Santo fica entristecido. O crente vive ou alegrando ou entristecendo o Espírito Santo. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Também, quando o pecado persiste na nossa vida, quando o pecado permanece e nós somos de cerviz dura, ou seja, somos duros de coração e mesmo perante os apelos da palavra, do Espírito em nós, tocando, convencendo-nos no pecado, ainda resistimos, chega às vezes a um ponto em que acontece outra coisa, que encontramos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 19. O crente pode entristecer o Espírito Santo ou até mesmo extinguir o Espírito Santo. 5:19 de 1 Tessalonicenses. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 19 diz: não extingais o Espírito. Ou seja, extinguir é apagar, fazer desaparecer. Agora vamos pensar. É matar o Espírito? O Espírito é Deus. Nós não matamos Deus. É retirar o Espírito? O Espírito é Deus. É Ele que entra e não sai. Extinguir o Espírito Santo é apagar, sim, mas a ação, a visibilidade. Olha-se para a vida de um crente que é carnal, que anda segundo a carne e não segundo o Espírito, e nós não vemos nada de Espírito, está apagado. Está lá num cantinho, na nossa vida, mas nem sequer fala, nós não damos oportunidade. Ah, mas Ele não é Deus? É. Mas este Deus não obriga ninguém a fazer a vontade dEle. Apela, ordena, mas cabe a cada um de nós obedecer. Porque se Ele obrigasse, andava tudo direitinho. Mas éramos robôs, éramos máquinas, nada mais. Agora, na nossa vida, nós podemos extinguir a ação, deixa de se ver. Olhamos para alguém e dizemos assim, aquilo é crente? Não. Porquê? Porque não se vê a obra do Espírito Santo nessa vida. Podemos entristecer, podemos extinguir ou podemos andar no Espírito. Aqui nos diz, andai em Espírito. Então, o nosso desejo hoje é apelar aos irmãos para tomarem uma decisão. Primeiro vamos pensar assim, como é que eu tenho vivido? Como é que eu tenho vivido a minha vida cristã? O que é que se vê em mim? Que resultado há da presença de Deus em mim? Que os outros possam dizer, olha, ali está um verdadeiro filho de Deus. Ali está um verdadeiro crente. Andar no Espírito, como já dissemos, é deixar-se guiar pelo Espírito. A minha pergunta é, para mim e para cada um de vocês, tem sido o Espírito que tem guiado as minhas decisões? Tem sido o Espírito de Deus que tem guiado as minhas opiniões até? A minha vida, o meu caminhar, as minhas ações?
Como é que eu posso ser mais orientado, ou deixar mais que o Espírito Santo me oriente? É importante que, para que se possa viver andando no Espírito e cheio do Espírito, que aconteça algo que também diz, e voltamos a Gálatas, que também diz aqui em Gálatas no capítulo 5. E Gálatas no capítulo 5, na sequência daquilo que nós estávamos a ler, diz assim o versículo seguinte. Nós dissemos, versículo 18 diz, 5:18, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. E então fala de todas aquelas coisas que já aqui referimos. E quando chega ao versículo 24, diz assim, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência significa um desejo ardente para tudo aquilo que é mau, não é? Então, aqueles que são de Cristo crucificaram o seu eu, mataram, morreram para o seu eu. Quando nós somos batizados, ao sermos mergulhados, o que é que nós estamos a dizer? Minha velha natureza foi sepultada, eu ressuscitei com Cristo para uma nova vida. Isso aconteceu na minha vida? Aconteceu na tua vida? Está a ser refletido no nosso dia a dia? Só um crente cheio do Espírito pode realmente matar o seu eu. O apóstolo Paulo, nesta mesma carta de Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 20, ele dizia, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vejam que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, andar no Espírito é isso mesmo, é crucificar a carne. E o que é crucificar a carne? É deixar que Cristo viva, Cristo sobressaia, e não eu. Eu não quero, eu estou morto. Eu quero que a minha vida seja a vida dele. Isto significa que eu, quando oro, eu não vou dizer, Senhor, faz isto ou faz aquilo. Eu vou dizer, Senhor, faz a tua vontade em mim. Como acabámos de cantar também. Nós, muitas vezes, irmãos, eu confesso que às vezes a minha vontade é muito diferente da vontade de Deus. E eu tenho que, diante de Deus, fazer uma oração. Ó Senhor, transforma o meu coração, muda a minha vontade. E se Ele não mudar a minha vontade, se ela for teimosa, que a vontade dEle vingue e não a minha. Então eu tenho que crucificar a minha vontade, o meu eu, para que realmente a sua vontade seja feita. Andar em Espírito é andar em obediência ao Senhor. Andar em Espírito é realmente viver uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida onde Ele tem mais de mim. Toda a minha vida, todas as dependências da minha casa, Ele é Rei e é Senhor. Todos os aspectos da minha vida, Ele é Rei e é Senhor. Isso é andar no Espírito. O versículo de Gálatas 5 termina, e nós vamos também terminar, no versículo 25, dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isto quer dizer o quê, irmãos? Se nós, de facto, recebemos vida nova pelo Espírito de Deus, então vamos viver esta vida nova pelo mesmo Espírito a cada dia. Se temos esta luta constante e diária entre a nossa vontade e a vontade de Deus, entre a nossa natureza e o próprio Espírito de Deus, a maneira de ser um crente vitorioso é alimentar mais a nossa vida espiritual na palavra, na oração, na presença de Deus e menos a nossa carne. E quando isso acontece, nós podemos ver o nome de Deus a ser exaltado, glorificado e a nossa vida ser transformada para melhor. Não se esqueçam, e iremos falar sobre isso,
que todas aquelas características que estão em Gálatas 5:22 são coisas que nós queremos. Quem é que não quer ser uma pessoa amorosa e viver em amor? Quem é que não quer ser alegre? Quem é que não quer ter paz? Quem é que não disse já, eu gostava de ser mais paciente? Ter mais controle sobre as minhas próprias palavras e emoções? Tudo isso vai acontecer quando nós andarmos segundo o Espírito e não segundo a nossa carne. Então, que o seu Espírito nos encha. Nós temos que orar e desejar que Deus preencha a nossa vida. E isso é aquilo que nós queremos fazer a cada dia, a cada hora, e que precisamos de fazer para ser crentes vitoriosos, alegres e, acima de tudo, crentes que manifestam na sua vida, no seu rosto, a própria glória de Deus. Amém.